O primeiro episódio da nova temporada do Sonic Prime já tá aqui, já tem muito spoiler, então, tipo, cuidado com esse vídeo porque tem spoiler. Se você já viu o episódio, então fica tranquilo que eu vou falar aqui algumas teorias sobre o que vai acontecer nessa nova temporada. Então já manda um salve aqui nos comentários e um like aqui no vídeo, porque, meu amigo, é agora que vamos falar do novo Sonic Prime. A nova temporada do Sonic Prime inicia com o Shadow encontrando o Sonic em uma outra dimensão que mexe entre as realidades. O Sonic estava totalmente inconsciente e isso lembra muito o começo lá da primeira temporada. O Shadow tenta perseguir o Sonic, mas ele não consegue capturar o ouriço. Mas é claro, né, o Shadow ele acaba sendo salvo por causa da Esmeralda do Caos, que quando ele se teletransporta, ele acaba sendo levado para o vazio. Isso aqui também explica um pouquinho de como o Shadow conseguia se comunicar com o Sonic durante a primeira temporada. Porque na verdade, o Shadow ele estava preso naquele vazio, tendo acesso às portas das outras dimensões, e toda vez que o Sonic corria em alta velocidade, ele meio que dava uma espécie de abertura pro Shadow conseguir comunicar com ele entre as dimensões. Por isso que o Shadow durante a primeira temporada aparecia como se fosse um vulto, mas era só isso, e não fazia muito sentido até agora. O Shadow passou muito tempo tentando encontrar uma saída dentro desse vazio entre todos aqueles universos. No momento que o Sonic acaba saindo lá no mundo da água, lá no final da primeira temporada, quando ele acaba ajudando o Pirata Knuckles, ele acaba sendo confrontado pelo Shadow, porque o Shadow conseguiu encontrar um momento para poder pegar o Sonic. O Shadow consegue mostrar pro Sonic que ele não consegue entrar em nenhuma outra realidade. As barreiras estão travadas, mas ele consegue entrar numa realidade que parece estar muito mais distorcida. O portal é menor e mais fraco. Essa realidade é como se fosse um fantasma, que tem algumas memórias lupadas do que seriam os amigos do Sonic e também um pouco do que sobrou da Green Hill, que é mais ou menos o que sobrou do ataque do Dr. Eggman tentando capturar o prisma do paradoxo. Esse lugar, cara, basicamente é uma Green Hill totalmente sem vida, ela tá mais cinza, os personagens aparecem como se fossem vultos e fantasmas deles mesmos, mais ou menos isso que sobrou daquela realidade. Além disso, o Shadow acaba mostrando um fragmento do prisma do paradoxo, que teria sobrado do prisma do paradoxo original. Isso me faz acreditar que essa realidade só está viva por causa desse fragmento que foi deixado aqui. Tanto que se o Shadow conseguisse pegar outros fragmentos e colocasse junto do fragmento original, provavelmente ele não só iria conseguir restaurar a realidade dele, claro que também iria conseguir meio que consertar as coisas, restaurando o universo original que foi perdido no Sonic Prime lá no primeiro episódio. Essa cena pra mim é meio confusa porque realmente dá a entender essas duas coisas, que esse mundo só continua vivo por causa do fragmento do prisma do paradoxo que tá preso nele, mas a missão do Sonic agora tá bem clara, é encontrar todos os fragmentos, cada um desses pequenos fragmentos unidos ao prisma do paradoxo original iria restaurar o multiverso dele. Além disso, o Shadow começa a questionar até mesmo o Nine, dizendo que ele não é confiável, e essa suspeita eu já tinha porque a gente sabe que outros personagens do universo do Sonic poderiam ter personalidades diferentes, e claro, nem sempre seria o herói. O Nine, por exemplo, já tá caminhando para ser um vilão nessa temporada. Bom, aqui começa aquela luta genérica que a gente já esperava do Shadow contra o Sonic. Isso porque, né, a motivação que o Shadow tem agora é pegar a tecnologia que o Nine entregou a ele para tentar atravessar os portais do multiverso. O lance é que essa luta é desnecessária, mas o Shadow acredita que ele pode atravessar todos os portais do multiverso e ele mesmo poderia pegar os fragmentos do Prismaverso sozinho, sem nenhuma dificuldade por causa, tipo, da tecnologia, o que a gente sabe muito bem que não é verdade. Cara, o Conselho do Caos acaba aparecendo aqui dentro do vazio, que já confirmava aquela teoria e o que a gente já estava vendo na primeira temporada, que é os Eggmans prontos para atravessar cada uma das realidades para tentar pegar o prisma do paradoxo. Eles usam aquilo para poder pegar energia, então, no caso, o Dr. Eggman vai querer utilizar realmente o prisma do paradoxo, recuperando todos os fragmentos. Bom, em um momento, o Shadow tenta atravessar o portal para entrar na Terra Selvagem, só que ele só não consegue, tanto que ele acaba sendo jogado para trás. Nesse exato momento em que ele é jogado para trás, ele meio que fragmenta, né, ele se distorce. Isso dá a entender que em novos episódios nessa mesma temporada, a gente comece a ver outros Shadows aparecendo dentro do universo do Sonic Prime. Por quê? Shadow não tem uma versão e nenhuma variante em outros universos, da mesma forma que o Sonic não tem. Mas se você for olhar, Rouge, Knuckles, Amy, Tails, cada um deles tem variantes aparecendo em cada um dos universos separados. Isso acontece porque eles foram afetados pela quebra do prisma do paradoxo. Como o Shadow usou o poder da Esmeralda do Caos, se teletransportou, escapando muito daquele efeito de energia que tinha causado na explosão lá no primeiro episódio mesmo, quando o prisma do paradoxo quebrou em fragmentos, ele meio que acabou ficando imune a isso. Mas só o fato dele tentar atravessar um portal não conseguindo, e o pior, ele se distorcendo assim, eu começo a acreditar, cara, que agora
hora o universo vai colocar, tipo, em cada realidade, uma variante do Shadow. Pode crer, é uma teoria minha, mas deu a entender. E claro que tem que ter um momento heróico de redenção. O Shadow, ele fica completamente inconsciente e o Sonic acaba salvando ele de cair naquele vazio. Isso pode dar a entender que alguns personagens, como os amigos do Sonic, estejam presos naquele vazio, né, junto com a Esmeralda do Caos que o Shadow acabou deixando cair lá dentro. Enfim, a temporada começa agora, cara, com o Shadow e o Sonic fazendo uma parceria quase que improvável, aonde cada um deles precisam pegar, né, basicamente em cada realidade, um fragmento do prisma do paradoxo. O Sonic vai fazer isso, o Shadow vai ser quase que um mentor e ele vai meio que se comunicar enquanto o Sonic corre em alta velocidade. Só que a gente sabe muito bem que as outras realidades não vão cooperar com isso. É só lembrar, por exemplo, que o Knuckles daquela terra onde tem piratas e tal, ele tava enlouquecendo, querendo aquele fragmento do prisma do paradoxo como um grande tesouro. Não só isso, mas também aconteceu a mesma coisa com a realidade da Terra Selvagem, onde parece que o fragmento do prisma dava poder para N. A mesma coisa aconteceu a Terra onde Dr. Eggman tomou conta com o Conselho do Caos. A fonte de energia daquela, sabe, nova Yoke é baseada no prisma do paradoxo. Então você vai ter a certeza, cara, que vai ter uma guerra para pegar cada um desses fragmentos. Então até personagens que eram aliados vão se transformar em inimigos aqui, a benefício próprio ou tentando pegar o prisma do paradoxo. Isso sem contar, né, cara, que tem bem... Eu fiquei muito encucado com uma coisa aqui nessa história. Tem um questionamento que essa série vai ter que trazer, e eu acho que eles vão trabalhar muito bem essa questão do multiverso, que é o seguinte: se o Sonic consegue, e ele vai conseguir se essa animação tiver um final, todos os fragmentos e restaura o prisma do paradoxo, as outras realidades, elas vão deixar de existir? Eu acredito que não, porque seria basicamente matar um monte de universo alternativo aqui. O que eu acho que essa série vai seguir no futuro, é bem provável que o Sonic vai conseguir restaurar tudo, eles vão criar todo um suspense que, tipo, se ele restaura o universo original, poderia acabar com os outros, mas não vai seguir esse caminho. Eles vão colocar esse peso de responsabilidade, mas no final você vai ver que todo mundo vai ficar vivo em cada uma realidade alternativa, tá? Mas assim, pode ter certeza que as outras realidades, mesmo com o Sonic recuperando todos os fragmentos do prisma, ele só vai usar pra poder restaurar a realidade dele, aonde o Sonic, o Tails, o Knuckles, todo mundo vivia antes do ataque do Eggman ao prisma do paradoxo. As outras, elas vão coexistir, só que aí você vai ter, tipo, uma resolução pra cada uma delas. Você vai ver o Nine se transformando num cara mais tranquilo, o Conselho do Caos do Eggman derrotado, a Terra Selvagem lá com muito mais comida, a Terra dos Piratas um pouco mais tranquila, com menos água, talvez, quem sabe. Então, essa aqui, cara, é minha teoria pra que vai acabar acontecendo, sabe, não nessa temporada, mas nas próximas, caso a Netflix consiga estender isso ao máximo. Bom, pelo menos o Sonic Prime já tem, tipo, 2 temporadas, já tá melhor aí que muita animação de Sonic que acabou morrendo em 2, né? Tipo Sonic Saturn, por exemplo, ou Sonic Boom. Olha, meus amigos, a nova temporada do Sonic Prime já começou agora. A Netflix lançou, tipo, o primeiro episódio uma semana antes de sair, tipo, na Netflix mesmo. Achei essa estratégia muito boa, porque a gente já fica um pouco mais empolgado pra assistir a série inteira. Eu fiquei curioso, porque eu quero ver no que isso vai dar no multiverso, mas é só esperar, cara, agora pra ver o resto. Você concorda com essas teorias que eu trouxe ou não? Comenta aí que eu quero conversar com vocês nos comentários. Manda um salve, muito obrigado, valeu, fui! E até o próximo vídeo!